Oi, tudo bom, amigo? Que bom estar com você mais uma vez nesse momento tão especial para esta hora de comunhão com Deus, né? Eu quero lembrar você da importância de amanhecer o dia com Deus, da importância de cada dia pela manhã a gente buscar ao Senhor Jesus Cristo, tá? Eu tenho aqui a minha agendinha que você já conhece. Essa agenda aqui é a agenda que eu tenho incentivado você todos os dias a anotar as suas atividades antes de sair para o trabalho. Então, funciona assim, você levanta-se de manhã cedo, você lava o seu rosto e tal, faz as suas necessidades pessoais e depois joelho no chão. Vai conversar com Deus, vai buscar Deus, vai clamar o poder do Espírito Santo na tua vida. Depois você ouve a palavra de Deus, ouve Deus falando com você através da leitura da Bíblia, através do estudo da lição, né? Lição da Bíblia. E então depois pega a tua agenda e vai anotar as atividades do teu dia, ok? Tudo que você vai fazer naquele dia, você vai anotando ali, certo? E antes de sair para o trabalho, você vai então orar novamente. Senhor, abençoa as minhas atividades para que se realizem ou deixem de se realizar de acordo com a sua vontade. E Deus vai guiar a sua vida. Mas agora eu quero convidar você para a gente ler um trecho da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá? Eu tenho aqui a minha Bíblia, ó, e quero ler contigo. E um detalhe interessante, é sempre bom a gente ter uma caneta especial, marca-texto, né, para a gente marcar a nossa Bíblia. Quando a gente ler a Palavra de Deus, aquele texto que fala ao nosso coração, aquele texto que mexe com a gente vai marcando. E aí, aquilo lá fica marcado e quando você voltar à Bíblia, ela vai fazer a diferença na sua vida. Então vamos lá, eu vou ler primeiro o Salmo, o capítulo 55, o versículo 17. Diz assim, ó: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Puxa, que texto bonito. Tem um outro texto que é muito parecido com esse que eu quero convidar você para a gente ler. Vamos lá? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha só. Está bem aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Fala também da importância da comunhão com Deus, do amanhecer com Deus, da busca de Deus na primeira hora do dia. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você já conhece essa oração, não? Mas há 3 coisas muito importantes aqui que eu quero destacar para você hoje. Você prestou atenção? Primeiro, o texto de Salmos menciona que o salmista não orava, não fazia da sua oração uma rotina apenas, seca, vazia, sem vida. Mas a oração era um estilo de vida dele. Ele orava de manhã, ele orava de meio-dia, ele orava à noite. E ele afirma
Quando eu oro, Deus me ouve. Deus vai ouvir você também, amigo. Você acha que não? Mas Deus vai ouvir você. Deus conhece você, sabe da sua necessidade, sabe dos seus problemas. E Ele vai ouvir você. Não desista, não desanime. Deus vai ouvir você. Mas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, apresenta outras lições muito interessantes. Jesus aqui diz primeiro, a oração não deve ser mecânica, apenas uma rotina na nossa vida. Não deve ser algo, uma reza, uma oração decorada simplesmente. Não que seja errado, até posso fazer uma oração decorada. Mas a oração é mais do que isso. E por isso Jesus diz, entra no teu quarto, conversa com Deus como um amigo. E aí ele dá um modelo, o modelo é a oração do Pai Nosso, que eu e você conhecemos bem. Mas você percebe que na oração do Pai Nosso não tem assim, ela não é mecânica, a oração do Pai Nosso é como um amigo conversando com outro, e não são só pedidos. A oração do Pai Nosso, ela é uma declaração de Deus como Criador, como meu Pai, como meu mantenedor. Aqui eu peço na oração do Pai Nosso perdão pelos pecados, né? Eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia. Todos os elementos, perdão, confissão, louvor, se encontram na oração do Pai Nosso. Eu quero ler para você um outro texto que eu tenho do livro Caminho a Cristo. Está bem aqui, ó. Deixa eu ler para você. Eu anotei aqui no meu iPad, está no livro Caminho a Cristo, na página 94. O texto diz o seguinte, olha só, fica um pouquinho aí sentado na cadeira e presta atenção, porque esse texto é bem importante. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte do seu ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. E, contudo, há tanta relutância da nossa parte para tornar conhecidas a Deus as nossas necessidades. O que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno do infinito amor, se inclina para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco, tão pouca fé exercem? Os anjos de Deus têm prazer em se prostrar perante Deus, deleitam-se em estar na sua presença, consideram a comunhão com Deus a sua mais alta alegria. Contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do Espírito, sem a companhia da sua presença. Essa hora tão especial de comunhão com Deus, queria desafiar você a orar mais. Eu queria desafiar você a experimentar a oração, a passar tempo na presença do Pai, de manhã cedo. Faça do amanhecer um amanhecer com Deus. Experimente passar tempo na presença do Senhor. Os anjos se deleitam em estar diante de Deus e prostrar-se diante dele. Mas nós precisamos muito mais do que os anjos. Eu preciso, você precisa. Deus está chamando você, meu amigo. A questão é, você vai ouvir o seu chamado? Então, neste dia de atividades que você vai ter, ou talvez nesse dia de atividades que você já está tendo, que tal não fazer de Deus, não tomar a decisão de fazer de Deus a sua prioridade? E amanhã cedo, quando você acordar, a primeira coisa que você fará vai ser abrir os olhos e lavar o seu rosto, enfim, fazer a sua higiene, mas depois dobrar os joelhos. Lembra que eu falei?
dobrar os joelhos e colocar a sua vida na presença do Pai. Entra no teu quarto, na tua câmara de oração. Entra no teu lugar de oração e coloca a tua vida na presença do Pai, a vida da tua família na presença do Pai, a vida, o teu trabalho na presença do Pai, a tua igreja na presença do Pai, teus temores na presença do Pai. Adora ao Pai, louva o seu nome, agradece a Ele, confessa seus pecados e Deus vai te abençoar muito, 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 meu amigo. Então, eu quero terminar da maneira como eu comecei, com a agenda. Você já escreveu aqui a sua atividade do dia? Eu estava escrevendo aqui quando nós nos encontramos, né? Deixa eu colocar aqui mais uma aqui, ó. Sabe o que eu estou escrevendo aqui? Família, trabalho e desconhecido. Desconhecido porque eu não sei o que vai ter durante o dia, mas Deus sabe. E eu preciso colocar nas mãos dEle a minha vida. Vamos fazer isso? Então eu quero dar alguns segundos para você orar com Deus, agora orar a Deus, entregar a tua vida a Ele e depois aproveita para escrever na sua agenda suas atividades de hoje e orar para que elas se realizem ou deixem de se realizar conforme indique a providência de Deus, tá bom? Porque aqui a gente enfatiza sempre, primeiro, o reino de Deus.